Olá, meus irmãos, graça e paz. Eu sou vosso irmão em Cristo, Gregório Louveira, apresentador da mensagem Buscando a Sabedoria. Hoje eu quero usar a mensagem Buscando a Sabedoria para vos contar uma parábola que se encontra em Lucas, capítulo 15, versículo 8 até o versículo 10. Jesus conta uma parábola chamada Parábola do Dracma Perdida. Ele diz assim: ou qual é a mulher que, possuindo 10 dracmas e perdendo uma delas, não acende uma candeia, varre a casa e procura atentamente até encontrá-las. E quando a encontra, reúne suas amigas e vizinhas e diz: alegre-se comigo, pois encontrei a minha moeda perdida. Eu lhe digo que, da mesma forma, há alegria na presença dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Muito bem, amados, diletos irmãos, eu tenho o costume de, sempre que eu estiver falando sobre parábola, ter o cuidado de dizer que parábola não é fábula. Fábula é contos, que são contos populares, que nós não temos como comprovar a sua origem. Mas parábola é citações de ensino da doutrina de Cristo. São ilustrações que ele utilizou para mostrar aos seres humanos da época o caminho que conduz aos céus. Jesus conta uma parábola aos seus ouvintes, a parábola do dracma perdido, quando estava ensinando diante de pessoas que eram desprezadas pela elite judaica. Ele conta essa parábola para pessoas que eram desprezadas pelos líderes religiosos dos judeus. Os líderes religiosos criticavam Jesus por manter contato com pessoas que, ao ver desses líderes, eram considerados à margem da sociedade. Qual é o significado dessa parábola? O significado da parábola do dracma perdido fala da forma com que Deus busca o pecador perdido, e Deus se alegra quando este pecador se arrepende. Mas qual realmente é a reflexão que podemos trazer diante desta parábola? Não podemos ter a pretensão de desprezar aquele a quem Deus busca neste mundo. Então precisamos compreender o que é que Jesus está transmitindo através desta mensagem. Qual é o significado da parábola do dracma perdida? Esta parábola, ele fala sobre moedas de prata. A mulher tinha 10 moedas de prata. Eu não vou entrar em detalhe do valor desta moeda, porque na época que Jesus conta esta parábola, um dracma equivalia a uma diária de um trabalhador.
Se nós fôssemos trazer para o dia atual, haveria muita diferença, porque existem pessoas que a sua diária é 350, outro tem a sua diária em torno de R$ 200. Se eu fosse contratar hoje um pedreiro para trabalhar por diária aqui na minha casa, eu teria que pagar a ele R$ 350 um dia de trabalho. Se eu fosse contratar uma diarista para fazer a faxina na minha casa, provavelmente eu teria que pagar R$ 200 dessa diária. Então, um dracma, na época que Jesus conta esta história, ele equivalia a um dia de trabalho. A parábola ele fala sobre forma, como Deus busca os seres humanos perdidos e se alegra com o seu arrependimento. Essa parábola contada por Jesus está registrada em Lucas. Jesus retratou o empenho que esta mulher teve ao perder uma moeda de um grupo de 10 moedas. Da maneira diligente, se pôs a procurar a sua moeda perdida. Trazendo ao tempo atual que vivemos, se nós analisarmos nossa vida, amados, tantas perdas nós temos, quantas coisas temos perdido neste mundo. Alguns perdem a felicidade, outro perde a sua prosperidade, outro perde a sua saúde, outro perde a alegria pela vida. Esta mulher havia perdido uma única moeda que para ela tinha um valor inestimável. E ela põe-se diligentemente a procurar. Essa mulher acende as luzes da sua casa, ou seja, acende a candeia, varre toda a sua casa, até encontrar aquela moeda perdida. E ao encontrar, ela fica tão feliz. A mesma mulher convoca seus amigos, suas amigas, suas vizinhas, para se alegrar com ela, por ter achado um dracma, uma moeda perdida. E na conclusão da parábola, Jesus diz que semelhantemente há alegria diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Então, amados, tantas pessoas têm perdido tantas coisas na vida. Imagina uma pessoa que perdeu a esperança diante de um diagnóstico dado por um médico dizendo: olha, não há mais expectativa para ti. O problema de saúde seu é irreversível. Deve agora se confortar, não se desespere, porque para você não há mais esperança. A medicina não tem como te ajudar. Agora somente um milagre pode te salvar. E de repente, uma luz lá no final do túnel, alguém lhe traz a esperança. Aquilo que era irreversível
é solucionado e a cura acontece. Um câncer que desaparece, o nódulo que some, o vírus do HIV que é varrido do corpo, pessoas que estavam em estado vegetativo, de repente é curado miraculosamente por um milagre que acontece. Qual seria essa atitude? Você não convocaria seus amigos, sua vizinhança, para se alegrar pela expectativa da vida, pela vida que flui dentro do seu organismo? Existe uma profunda ligação na mensagem de Jesus para os dias atuais. Esta parábola está registrada entre outras duas parábolas, a parábola da ovelha perdida e a parábola do filho pródigo. Na ovelha perdida, nós vemos que o pastor deixa as 99 ovelhas abrigadas e vai pelos campos, pelas montanhas, enfrentando o perigo, até encontrar a ovelha que estava prestes a morrer, uma ovelha ferida, abandonada, ameaçada pelos lobos. Ele pega esta ovelha em seus braços e leva em segurança para o aprisco. A parábola do filho pródigo conta-nos que um filho, depois de viver uma vida de vacilão, de uma vida de perdição, ao tempo ele se arrepende e volta para o convívio do seu lar, e é abraçado pelo pai, que promove uma festa pelo retorno do seu filho amado. Na ocasião em que Jesus contou a parábola do dracma perdido, Jesus estava cercado por publicanos e pecadores que se juntaram para ouvi-lo. Os pecadores eram pessoas normalmente marginalizadas e de má reputação na sociedade judaica. Essas pessoas não possuíam um padrão de vida aprovada pelos religiosos da época. Por isso, elas eram praticamente excluídas do convívio social. Já os publicanos eram homens judeus, mas que estavam a serviço do Império Romano. Eram homens que provavelmente tinham prestado algum concurso público e se tornaram cobradores de imposto. Os judeus que estavam a serviço do Império Romano se tornaram os publicanos. Eram vistos pelos povos judeus como traidores, que extorquiam os próprios irmãos. Eram recomendado que os judeus evitassem ao máximo ter contato com essa classe de pessoa. Os publicanos eram mal quistos pela sociedade judaica. Porém, Jesus não apenas tinha contato com essas pessoas, mas também comia com elas, até mesmo ia em busca delas. Foi assim com Mateus, que mais tarde se tornou um dos escritores, um do evangelista. Mateus era um publicano que o Senhor escolheu para ser um dos seus 12 apóstolos.
Esse tipo de comportamento desagradava completamente os fariseus, os doutores da lei, os religiosos da época. Com toda a sua ignorância e soberba religiosa, eles não conseguiam perceber que o propósito pela qual o Filho de Deus veio ao mundo era buscar e salvar os perdidos. Então, diante dos religiosos escandalizados, Jesus conta 3 parábolas. Entre elas, a parábola do dracma perdida, a parábola da ovelha perdida, do dracma perdida e do filho pródigo. Mas eu quero tentar explicar a vocês a parábola do dracma perdida. Essa é uma parábola bem pequena, porém, em sua simplicidade, revela uma história completa, uma história profunda, a história de uma mulher que tinha 10 moedas de prata, mas havia perdido uma delas. Essas 10 moedas, ela continha um valor inestimável para ela. Esse dracma perdido, em alguma tradução, moeda de prata, era uma moeda grega de um valor que correspondia a uma diária de trabalho. E ela havia perdido. Esse peso da moeda, nós não sabemos se era o valor que era tão inestimável ou era só a última economia. Alguns sugerem que o 10 dracma era toda a economia daquela mulher. Outros apontam para a possibilidade que as 10 dracmas faziam parte do seu dote, que seria usado como um tipo para ofertar muitas vezes para a constituição do compromisso de um casamento. Nós não sabemos, porque a explicação dela é Jesus simplesmente traz essa ilustração para mostrar que assim como a mulher se alegra, festeja com suas amigas, sempre haverá uma festa nos céus quando um pecador se arrepende pelos seus pecados. Conforme o costume da época, ela também poderia ter atado as moedas em uma tira de um pano que enfeitava o seu penteado, seja como for, amado. O fato de a mulher perder uma das moedas de prata foi motivo de uma grande ansiedade, onde ela teve que deslocar os móveis, acender a luz, varrer totalmente a casa. Ela trabalhou, ela buscou, ela não se ficou no conforto. Ela poderia dizer, não, mas ainda tenho 9. Mas faltava um para completar a sua coleção. Muitas vezes, quando você perde um ente querido, eu posso ser pai, igual eu tenho 2 filhas amadas, Simone e a Silene. Eu nunca imagino perder uma delas. Nenhuma irá substituir a outra. Jesus também fala que, ao procurar o dracma perdida, a mulher acende uma lâmpada. Isso indica, provavelmente, que Jesus estava
utilizando como pano de fundo para sua parábola algo que pudesse esclarecer. Ele estava ensinando às pessoas que era de classe pobre. Essa casa era bem pequena, tinha piso, muitas vezes de terra batido, não havia janela. Então ela acende uma luz. Às vezes os construtores deixavam alguma pedra faltando na parede próxima ao teto. Isto servia para permitir ventilação no interior da casa. Entretanto, tais aberturas de ar não eram o suficiente para prover a iluminação adequada. Mesmo durante o dia de sol, a casa permanecia à escura, numa penumbra. Assim fica evidente a dificuldade que havia na procura de algum objeto pequeno que caía no chão da terra batida. Na parábola, com a ajuda de uma lamparina, a mulher então varre a casa em busca da moeda de prata, moeda perdida. Ela procura em cada canto com muito cuidado, até que consegue encontrar a moeda. Ao encontrar o dracma perdida, a mulher desejou repartir sua alegria com as amigas e vizinhança. Afinal, o dracma estava novamente guardado em segurança. Quantas vezes, amados, no momento de retorno de uma pessoa querida, de uma filha amada ou de um filho amado, no convívio do nosso lar. Há poucos dias, minha filha Silene esteve conosco, vendo lá de Portugal. Ficou um mês aqui em Campo Grande conosco. Foi um mês praticamente de festa, onde nos reunimos na casa da Simone. A Silene tinha alugado uma casa, fomos lá. Ela veio para cá, foi na casa da avó. Durante um mês, nos alegramos. E esta mulher também fez desse jeito. Ela resolveu compartilhar a sua alegria, a sua felicidade. O clima se tornou-se totalmente feliz para ela. Porque ela havia encontrado aquilo que estava perdido. Isso ocorre exatamente na nossa vida. Jesus afirma que assim como a mulher se alegrou com as amigas pela moeda encontrada, também Deus se alegra diante dos seus anjos quando um pecador se arrepende. Precisamos, amado, analisar quantas vezes caímos nas armadilhas do inimigo, nos afastamos de Deus, passando a viver em sofrimento. Mas Deus nos convida a voltarmos, a experimentar a presença do Teu Espírito Santo. O Espírito Santo que habita dentro de cada um de nós. A trazer novamente essa alegria. A festejarmos. A sentirmos paz em nossa alma. A harmonia da felicidade. O prazer da plena felicidade se realizar dentro
do nosso interior. Eu encerro aqui esta parábola dizendo que nada está perdido neste mundo. Ah, presbítero, eu perdi a paz, perdi a alegria pela vida. Olhe para o Senhor nosso Deus. Volte o teu olhar para Ele e a felicidade fluirá em seu coração. Que Deus abençoe sua vida. Pai Celestial, em o nome do teu amado Filho, Senhor Jesus, eu tive, Senhor, o privilégio de contar uma parábola pequena que se encontra no livro de Lucas, a parábola do dracma perdida. Eu fiz uma análise, Senhor, da nossa vida, de como muitas vezes perdemos tanta coisa na vida. Passamos a viver muitas vezes uma vida de sofrimento e desespero. Mas quando olhamos para Ti, que é o autor da vida, que é o grande arquiteto dos céus e da terra, nosso rosto é iluminado novamente com o prazer da vida. E nossa vida se reveste de paz, de harmonia e de graça. Então, nesse momento, somos impactados com Tua graça e misericórdia. E voltamos a sentir o prazer pela vida. Ó Deus, eu te agradeço por ser esse Deus benevolente e misericordioso, por ser aquele que nos dá vida e vida abundante, que traz paz ao nosso interior, que traz a felicidade aos nossos corações. Eu te agradeço, Senhor, pela vida, te agradeço pela família, te agradeço pela esposa, te agradeço, Senhor, pelas minhas filhas, pela Simone e pela Silene. Ó Deus, eu te dou graça pelas netas, pela Isabela, Gabriela, Helena. Eu te agradeço, Pai, por tudo. E oro, Senhor, por cada irmão, por cada irmã, que movido por fé, abriu este áudio de ministração desse dia de hoje. E que sentiu em seu coração o toque do Teu Espírito. Eu oro por eles, pedindo Tua graça, Teu amor, a paz incondicional do Teu ser, na alma deste homem e desta mulher. É isso que eu te peço, Pai. E te agradeço em o nome do Senhor Jesus. Amém e amém.